estudaremos o que é a Igreja Católica Apostólica Romana, analisando devidamente a sua história, fundação e qual a sua missão aqui na Terra. Inicialmente, antes de estudarmos propriamente por que a Igreja Católica tem esse nome, é necessário que saibamos o que é uma igreja. A igreja é uma comunidade de pessoas convocadas por Deus, unidas sob uma mesma doutrina, com uma unidade de pensamento e regidas sob uma mesma liderança. Uma só é a igreja, pois uma só é a cabeça, Jesus. Uma só é a finalidade, dar glória a Deus. E um só é o Espírito que a anima, o Espírito Santo. A Igreja Católica é composta por 3 igrejas que existem em 3 dimensões distintas. A Igreja Triunfante, composta pelas almas dos santos e anjos no céu, aqueles fiéis que já alcançaram a visão beatífica. A Igreja Padecente, composta pelos fiéis defuntos que estão salvos, mas ainda precisam se purificar para chegar ao céu. E a Igreja Militante, aqui na Terra, que luta constantemente para alcançar a salvação. Dito isso, explicaremos os chamados atributos da Igreja. A Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja é una, pois possui uma unidade de fé, um só batismo e um só governo, se unindo em torno dele em uma unidade de culto. A Igreja é santa, pois possui uma fundação santa, instituída pelo próprio Cristo, e porque ela possui uma alma santa, o Espírito Santo. A Igreja também possui os meios para a santificação, que são os sacramentos. Além disso, a Igreja é santa pois possui membros santos nos mais diferentes graus de santidade. A Igreja é católica, pois católico vem da palavra grega católicos, que quer dizer universal, para todos os povos. Se antes a ideia de salvação era restrita aos judeus, Cristo a estende a todos os povos do mundo. Foi o espírito católico que motivou São Paulo a pregar entre os gentios, que motivou os apóstolos a irem aos mais inóspitos cantos pregar o Evangelho, e que motivou também, por exemplo, os padres jesuítas a se aventurarem em selva fechada, com a possibilidade de serem devorados vivos por tribos canibais, apenas para salvar a alma dos nativos. A Igreja também é apostólica, pois ela possui a ininterrupta sucessão apostólica. Conforme os apóstolos fundavam comunidades, esses deixavam sucessores, e aos sucessores eram transmitidos os poderes apostólicos, por meio da sagração dos bispos, de modo a chegar até nós nos dias de hoje, passando de geração em geração através dos tempos. Desse modo, os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos, munidos dos poderes apostólicos e regidos pelo líder dos apóstolos e a autoridade visível da Igreja, Pedro. Em João capítulo 20, versículo 23, Cristo institui a possibilidade do perdão dos pecados aos apóstolos, agindo in persona Christi. Diz o texto sagrado: E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Na pessoa de Cristo, poderiam os apóstolos perdoar e reter os pecados. E esses poderes apostólicos do perdão dos pecados chegam até nós, hoje em dia, por meio dos seus sucessores ao longo dos séculos. Desse modo, vemos que a Igreja de Cristo é una, santa, católica e apostólica. Mas por que a Igreja é romana? A Igreja é romana pois é fundada sob Pedro, e é necessário que entendamos bem isso primeiro. Em Mateus 16, 17 a 19, vemos o nascimento da Igreja quando Cristo diz: Tu és Pedro,
e sob essa pedra eu fundarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Cristo funda a igreja dele sob Pedro, tanto que este altera seu nome. Na tradição judaica, o nome da pessoa dizia o seu objetivo de vida. E a modificação desse nome significava também a mudança do seu objetivo e missão. Isso explica o porquê de Deus ter, por exemplo, mudado o nome de Abrão para Abraão. Pedro, com essa mudança de nome, seria a pedra, a base que sustenta e dá unidade. Pedro teria a autoridade em virtude da graça e seria o vigário de Cristo. A autoridade visível da igreja, sendo Cristo, junto do Pai, a autoridade invisível. Pedro foi munido com as chaves do reino dos céus, algo que acompanha Pedro em toda a sua iconografia. A chave de ligar e de desligar, de unir e de separar. É o poder da comunhão e da excomunhão, conferido à igreja pelo próprio Cristo. Cristo chega a repetir isso aos apóstolos, como em Mateus 18:18, que esses poderiam ligar e desligar, mas não os entrega as chaves do reino dos céus, apenas a Pedro. Assim, os apóstolos devem estar em comunhão com Pedro para ligar e desligar. Pedro está presente nos mais importantes momentos do Evangelho. Pedro está na agonia do Getsêmani, está presente na transfiguração de Cristo e, na tempestade, é Pedro quem toma a iniciativa para sair do barco e andar sobre as águas. É Pedro quem sempre toma a iniciativa, além de ser o apóstolo que mais aparece na Bíblia. Entretanto, Pedro nega Jesus 3 vezes em sua paixão. Será que isso retira o seu primado? Cristo, em João capítulo 21, versículo 15, confirma Pedro 3 vezes, pedindo que esse apacente as suas ovelhas e os seus cordeiros. E completa profetizando a forma como Pedro haveria de morrer. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas, quando fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E de fato, isso ocorreu. A forma como Pedro morreu não está escrita na Bíblia, mas está na tradição da Igreja, a chamada visão do Quo Vadis Domine. Por volta do ano 67, Pedro estava em Roma e o imperador Nero decidiu culpar os cristãos pelo incêndio que destruiu a cidade. Os cristãos primitivos, sabendo que a igreja estava fundada sob Pedro, decidiram então organizar uma operação de fuga para ele, onde este pudesse fugir das garras do imperador. Entretanto, já no lado de fora da cidade, Pedro tem uma visão de Cristo, ensanguentado, indo na direção oposta à dele. Ao passo que Pedro saía de Roma, Cristo ia em direção a Roma. Pedro, então, vendo seu Senhor carregando a cruz, naquela situação, exclama: Quo vadis, Domine? Que quer dizer: onde vais, Senhor? Ao qual Cristo responde: estou indo a Roma ser crucificado novamente. Pedro então cai em si e percebe que não pode deixar sua comunidade sozinha. Assim, ele volta a Roma e é martirizado. Ao saber que seria crucificado, Pedro pede para que seja crucificado de cabeça para baixo, por não se achar merecedor de morrer da mesma forma que o seu Senhor. E assim, no exato local onde Pedro foi martirizado e onde atingiu a glória celeste,
os seus sucessores regem ininterruptamente a Santa Igreja de Cristo, unindo o céu e a terra pelo poder das chaves. Os traços da autoridade de Pedro são notórios nas Sagradas Escrituras. Em João capítulo 20, versículos de 1 a 10, vemos que Pedro é o primeiro que entra no sepulcro. Mesmo João chegando primeiro, este não entra, mas espera até que Pedro entre primeiro, com um gesto de respeito. Ou quando, nos Atos dos Apóstolos, Pedro preside o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da Igreja. Pedro é a razão pela qual a Igreja é romana, pois a Igreja de Cristo foi fundada sob Pedro, e a diocese de Pedro é Roma. Morrendo Pedro, não morre a Igreja, já que esse deixa sucessores, chegando até os dias de hoje. A Igreja Católica, ao longo de sua história, sofreu com diversas intempéries. Tivemos papas como Sixto II, que foram mártires no Império Romano, que não tolerava o cristianismo. Sobrevivemos aos vândalos, aos mais diversos bárbaros que se converteram. Sobrevivemos ao Islã, à heresia, ao protestantismo, ao iluminismo, ao secularismo, e a Igreja, em mais de 2000 anos de história, permanece firme. A Igreja viu a ascensão e a queda de impérios, mas permaneceu sempre intacta, pois foi uma promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. E foi desse modo, atravessando os séculos, que a Igreja foi a responsável por moldar toda a civilização ocidental, criando instituições como as universidades, surgidas no âmbito das catedrais, e os hospitais, destinados aos doentes. A Igreja Católica é responsável pela manutenção, ainda hoje, de mais de 129 mil escolas, 5.400 hospitais, 9 mil orfanatos e 14.400 lares para pessoas com deficiência. Assim, a Igreja é a maior provedora de serviços sociais do mundo, atuando em locais onde por vezes o governo não chega e onde a caridade é o que ajuda a população a se manter. Essa é a Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja composta por pessoas pecadoras, mas que tem uma fundação santa, fundada não por teses, interpretações ou teorias, mas pelo próprio Cristo. Uma igreja que deu contribuições incomensuráveis à civilização e que é perene na história, transcendendo eras e séculos. E assim como fez com Pedro, sempre que a igreja parece estar caindo na tempestade, seja por conta da humanidade dos seus membros, seja pela perseguição do mundo, é Cristo quem sempre a levanta e a sustenta por sua santidade, cumprindo assim a sua promessa de que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre ela.